atrapalhando. Consegue apagar se quiser, Pastor. Acho que é naquela coisa das notas. Ou dos. Anotei? Peraí. Em É, cima do mute aparece um símbolo de Achei, de um lapisinho. achei. Perfeitas e perfeitos. Muito obrigada. Consegui apagar meu rabisco. Então, bora lá. É, por que que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? De onde nasce o Equidade.info e qual que é a importância dessa iniciativa hoje para a educação, para a melhoria da educação, com foco em formular políticas voltadas para a equidade. Então, a gente sabe, né, através do censo escolar, que a gente tem muitas informações super detalhadas sobre as escolas. E a gente consegue, né, diferentes instrumentos de avaliação também coletar dados, mas a gente sabe que faltam ainda muitas informações muito importantes para a gente poder falar dos problemas mais urgentes com um certo nível de profundidade, né? Entendendo que a gente está falando de um Brasil amplo, profundo e que tem muitas características diferentes a partir da localidade, a partir daquela região, a partir daquela escola específica. Então, para a gente poder melhorar a educação pública do país, a gente precisa olhar para, de fato, o que está acontecendo na educação em todos os lugares. E onde que estão essas informações, né? E como que a gente vai uma camada um pouquinho depois daquela primeira pergunta para a gente chegar no problema, entender qual é o problema e, a partir daí, poder propor uma solução, uma iniciativa, a escola também poder se sentir equipada, né, para saber como aquela realidade pode melhorar e como que, né, as iniciativas, né, as instituições que estão pautando políticas públicas, iniciativas para melhorar a educação, junto com as escolas, conseguem se beneficiar dessa riqueza de dados, mas com qualidade, né? Então, a equidade nasce como uma infraestrutura de pesquisa para coletar esses dados nas escolas e gerar esse relacionamento com as escolas, de conseguir ter acesso a essas informações para gerar esses relatórios que a gente via, né, para as escolas a cada 2 meses, mas também ter esse panorama da educação, para a gente poder identificar quais são esses desafios mais urgentes. A gente vai contar um pouquinho mais para frente alguns resultados super interessantes para dar essa ilustração, né, do que a gente está coletando e como que esses dados já podem apoiar vocês, ou já estão apoiando, inclusive, que eu sei que alguns de vocês já usam os relatórios em reuniões pedagógicas e tudo mais. Passando aqui. Opa, foi. Então, quando eu estava falando, né, somos uma equipe de pesquisadores e instituições com esse principal objetivo de fomentar uma rede de pesquisa voltada para a educação, para gerar dados que hoje não existem em outras pesquisas, em outros instrumentos, e a partir desses dados conseguir, né, ampliar o debate, apoiar as escolas e, de fato, influenciar as políticas públicas que precisam ser pensadas para melhorar a educação do nosso país. E para fazer isso, a gente conta, né, para além das escolas, que são as nossas principais parceiras, com instituições que hoje já trabalham com esse foco de melhoria na educação através de pesquisa e dados educacionais, começando inicialmente pela Universidade de Stanford, a Escola de Educação lá em Stanford, na pessoa do professor Guilherme, que está aqui e vai se apresentar também, que tem um centro de pesquisa, né, que é o Lehman Center, com esse foco em Brasil, e vários pesquisadores nacionais e internacionais, com outras iniciativas, inclusive, que já têm tido muito sucesso em ampliar essa visão sobre educação aqui no Brasil. E essas outras instituições que eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, né? Então, a Fundação Itaú, que tem um trabalho muito relevante com foco em ensino fundamental e ensino médio. Fundação Lehman, com foco bastante concentrado em alfabetização e Fundi 2. A Cital é o nosso parceiro operacional, né? Então, aqui é mais para vocês terem transparência de quem que está fazendo o que a gente está fazendo junto com a gente. Que toca toda a nossa operação, todo o apoio do apoio financeiro que a gente oferece para os pesquisadores de campo, mensalmente, né? Para eles conseguirem fazer as coletas. A gente também tem uma parceria com a Escola de Inglês, que é a Você Também, que é esse azulzinho aqui, que, além, né, dos pesquisadores hoje fazerem parte da Equidade e participar das coletas, a gente oferece uma bolsa nessa escola de inglês para eles desenvolverem, né, o inglês com esse objetivo maior de projetar todos esses pesquisadores para oportunidades futuras, não só profissionais, mas principalmente de educação internacional, né, para quem tem
Tem ou ainda não tem o sonho de continuar estudando e pensar um futuro fora do país, fazendo uma pós-graduação no exterior e principalmente na Universidade de Stanford, a gente oferece esse suporte, né, esse desenvolvimento para que eles também se sintam, né, cada vez mais no caminho de alcançar essas outras oportunidades. E por fim, a gente também tem uma parceria com a Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas, que hoje são eles são o nosso canal de pontes nos estados, né? Então a gente sabe que são várias camadas até a gente conseguir fazer as coletas nas escolas e conseguir formalizar o termo de parceria, porque depende, né, às vezes de uma autorização específica, de uma validação, de um ofício, ou até mesmo do contato, né? Às vezes é difícil para a gente até conseguir com quem falar naquela localidade. Então, a Tricom apoia mais no sentido de criar essas pontes para a gente estabelecer um relacionamento nos estados e conseguir formalizar as parcerias. E aqui, quem está fazendo isso? Né? Quem é o time do Equidade.info que está liderando essa mudança junto com vocês? Então, a gente tem um time de coordenação regional, pesquisa e articulação, que hoje lidera toda essa frente de chegar nas escolas e apoiar os pesquisadores e pesquisadoras de campo. A gente tem uma equipe de dados, que já vi aí que a Ingrid está aqui, mas temos a Gabi também, que apoia toda essa parte de infraestrutura dos dados, né, que a gente está coletando, e como a gente organiza essas informações dentro dos parâmetros pactuados com as escolas. E a gente também tem a Ellen e o Lucas que nos apoiam na articulação e na pesquisa. É um time super enxuto, quando a gente está falando aí de muitas escolas, e vou compartilhar aqui daqui a pouquinho os números, mas um trabalho que só está crescendo, né? Mas é um time muito dedicado a garantir que a gente não só seja coletando dados de qualidade, mas que a gente esteja também cuidando do relacionamento com os nossos parceiros e com as nossas escolas parceiras. E por fim, a gente tem também o conselho científico, né? Então, o conselho científico tem um papel de garantir a qualidade dessa infraestrutura do todo que a gente está fazendo, orientando, né, diretamente os temas que a gente tem buscado coletar nos dados, orientando a parte mais técnica da pesquisa, né, como a gente está fazendo isso dentro dos parâmetros de pesquisas nacionais e internacionais. E aí a gente tem o Guilherme, que está aqui hoje com a gente, que é o idealizador da pesquisa, já vou passar para ele se apresentar. O Gustavo, a Karine, o Danilo e a Isabela, eles apoiam a gente mais indiretamente, não no dia a dia, mas também são cruciais para a gente fazer o que a gente está fazendo com a segurança de que a gente está seguindo os padrões de pesquisa, né, que a gente precisa para garantir que esses dados estão alinhados com o que a gente está buscando coletar. Falo bastante, como vocês já perceberam, então vou fazer uma breve pausa para passar a palavra para o professor Guilherme se apresentar brevemente e a gente dá continuidade aqui com os próximos slides. Obrigado, Paty. Obrigado a todo mundo que está aqui. Estou super feliz da gente poder reunir tanta gente do nosso time, dos parceiros e as escolas, principalmente, né? É, graças a vocês que a gente consegue coletar esses dados com todo o cuidado e sendo sempre muito bem recebidos, com carinho aí pelas equipes escolares, para mostrar essa realidade do Brasil. Muitas vezes a gente vai mostrar algumas dos dados que saem na mídia, né? São dados de assuntos críticos e urgentes, mas invisíveis de outra forma, né? As faltas, né? A proporção de alunos que está faltando na escola, os episódios de violência e bullying, e tantas outras coisas que a gente está medindo, né? Capacidade de leitura, deficiências, né? E transtornos de aprendizagem, são muitos dos temas que exigem políticas públicas urgentes, mas que essas políticas não têm hoje bons dados para realmente atender essas necessidades. E aí, quando a gente consegue coletar, a gente consegue trazer esse senso de urgência no debate público. Então, esse é o nosso papel, mas ele só acontece graças a vocês. A gente espera que isso, em última instância, beneficie alunos, professores e gestores, porque esses dados vão pautar melhores políticas, vão mobilizar mais recursos, vão trazer a opinião pública para olhar para essas questões meio invisíveis, mas também diretamente, que ao participar, a gente define isso como pesquisa-ação, né? Ao estar lá no chão da escola, a gente também tem esse canal de troca com vocês, a gente está interessado em saber se para vocês os relatórios com os dados estão sendo úteis, e a gente quer saber, em última instância, como é que juntos a gente vai transformar a educação, que é um direito para toda criança e adolescente, mas a gente sabe que para esse direito de fato ser entregue lá na ponta, precisa de muito mais recursos e apoios para que vocês possam, né, entregar esse trabalho lá na ponta, que vocês já botam muito esforço nisso. É muito para agradecer mesmo.
e abrir mais ainda esse canal. Eu vejo também que tem alguns dos nossos parceiros, né, das escolas do Rio Grande do Sul que estão aqui. A gente também quer expressar nossa solidariedade. É uma situação difícil e a gente está tentando ajudar como pode também, né? Nossa pesquisadora estava arrecadando recursos, divulgou bastante no que a gente puder ajudar também, conta conosco. E assim seguiremos como rede. Nossa visão é essa, a gente vai seguir expandindo. A gente quer chegar a 500 escolas, né? Hoje a gente está em 170, deve chegar a 175 nessa onda. A gente está mirando nisso, o time está trabalhando duro para isso. E seguiremos expandindo, criando uma rede mais forte que se apoia e está organizada em torno dessas nossas causas conjuntas, né? Que é uma educação equitativa de qualidade para todo mundo no Brasil. Então, obrigado de novo. Só tenho a agradecer e estou aqui para aprender com todo mundo. Obrigada, Guilherme. E acho que dando sequência aqui, gente, só para também contar que eu vou compartilhar essa apresentação com todo mundo que se inscreveu, que está aqui. Fiquem tranquilos e tranquilas, porque aí vocês conseguem aprofundar. E eu estou tentando falar e passar um pouco, não tão devagar, mas então tão rápido, para a gente conseguir focar em tudo e respeitar o tempo de vocês também, para a gente poder ouvir e ter uma troca mais colaborativa, né? Mas aqui, só fechando. é, Esses três nossos principais objetivos, né, do porquê que a gente existe e o que que a gente está, de fato, trabalhando para consolidar, né? Para além dos dados que a gente está se propondo a coletar, a gente está agora na sétima onda, fortalecer essa rede de pesquisadores locais que passa para além dos professores e professoras supervisores, mas para os pesquisadores de campo, né? E aí esse olhar para o futuro, como que essas pessoas conseguem olhar para outras redes e outras oportunidades nacionais e internacionais com apoio da equidade. E a gestão escolar baseada em evidências, né? Então, o Guilherme comentou sobre a gente ter esses feedbacks, os relatórios que a gente tem enviado estão fazendo sentido, se tem um formato, um jeito, ou um tipo de informação que é mais útil para vocês, porque a gente quer ter essa devolutiva, né? Não só de ir na escola a cada 45 dias e coletar os dados e movimentar a agenda de vocês e toda aquele arquitetura que vocês fazem para apoiar a gente nas coletas, mas vocês também receberem algo de volta, né? E poder se beneficiar dessa rede, estar em contato com outros especialistas e outras pessoas que já estão fazendo gestão escolar, gestão pedagógica baseada em evidências, e vocês também se beneficiarem dessa rede para isso. E aí, avançando aqui brevemente, contar para vocês um pouquinho de. Ai, tá muito chique essa transição de slides. Acho que não fiz certinho, Mavinson e Bianca, mas deu certo aqui. É, a gente começou o piloto do Equidade ano passado, né, nesse começo, finalzinho de maio, junho, que foi a primeira onda, né, a primeira onda de coletas. E a gente começou o projeto em 5 estados. Inicialmente, a gente, né, para definir a amostra da pesquisa e começar de algum lugar e entender também. Opa, tem algum microfone aberto aqui? Deixa eu ver. Opa, foi. Você consegue fechar? É, Mavi, Bianca, vocês que estão como co-host, vocês puderem ir me ajudando nessa parte de mutar quem está como beleza. É, a gente começou nesses 5 estados iniciais para a gente testar, né, nosso desenho e testar também a amostra que a gente desenhou de coleta de dados nos estados. Então, a gente começou no Rio Grande do Norte, Pará, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E as micro e macro regiões, né? Capital e interior dessas localidades, com esse objetivo de chegar em todos os estados do Brasil, né? Que foi o nosso grande esforço no ano passado, no segundo semestre. E a gente, né, foi assim, um grande esforço da equipe e de todo mundo que contribuiu também para a gente expandir o projeto para todos os estados. A gente está muito feliz de, a partir da onda 6 ter começado a coletar em todos os estados do Brasil. Hoje a gente está na onda 7 com todo o mapa pintado. Acho que amanhã já teremos esse mapinha aqui de São Paulo pintado. Isso é para dar uma visibilidade para vocês, né, do esforço que a gente faz para chegar nas localidades e já ter hoje tantas pessoas, instituições, entre as instituições, né, secretarias, escolas e parceiros que nos apoiam, contribuindo para esses números aumentarem, pessoas que acreditam na relevância do projeto que já estão se beneficiando disso também. Então, a gente já aplicou aí mais de 10 mil questionários, né, considerando todas as ondas do projeto até agora.
A gente tem mais de 190 escolas parceiras, e aí, né, o número, acho que tem uma variação entre as escolas que já são parceiras e as escolas que a gente consegue efetivamente fazer a coleta naquela onda, porque depende muito do agendamento, né, da disponibilidade e dos desafios de campo que a gente enfrenta com as escolas, né, conforme o Brasil acontece e também as demandas mais internas da escola que a gente vai acomodando a cada onda. 40 professores supervisores no total, então são esses professores das universidades de cada estado, né, que ajudam a gente nessa ponte inicial de achar os nossos pesquisadores de campo, que são as nossas estrelas aqui do Equidade, são essas pessoas, alunos e alunas da graduação, que hoje, né, têm essa responsabilidade de estabelecer esse relacionamento com as escolas, de estar ali a cada onda, combinando as datas e entendendo aquela região, né, aquela localidade para a gente poder fazer um trabalho colaborativo, né? Que acho que é o mais importante aqui. Eu sei que tem vários de vocês, pesquisadores e pesquisadoras, aqui no momento também. Então, de novo, né? Muito feliz de ver esse mapa todo pintado, de ver vocês evoluindo também, porque a gente sabe quanto é um trabalho difícil, né? De fazer, conciliando todas as coisas que estão acontecendo. E só gente muito comprometida e muito engajada e que acredita na educação como essa ferramenta de transformação e principalmente como, né, o nosso trabalho pode apoiar a melhoria da educação para mais pessoas, para que todo mundo tenha esse direito garantido com qualidade. Só por isso é possível, então, novamente, o nosso reconhecimento e agradecimento. E aí, gente, uma coisa que é legal de dar visibilidade para vocês também é como que a gente está disseminando as informações que a gente coleta, né? Então, como vocês sabem, os dados eles são anonimizados, a gente faz uma análise que traz ali uma amostra representativa das escolas no Brasil a nível estadual, e com isso a gente consegue fazer algumas análises muito ricas, né, sobre os dados que a gente tem coletado. Então, no site da Equidade tem uma seção que é o nosso blog, que vocês conseguem acessar. E acho que é ótimo isso para principalmente entender de fato o que são essas informações, o que os dados que a gente está coletando geram de análises, né? E como que os relatórios que a gente envia para vocês também é um recurso para vocês terem esse entendimento. Então, aqui estão algumas das publicações que já estão lá no nosso blog para vocês conferirem depois. Tudo isso aqui foram de dados que a gente coletou nessas últimas ondas, né, da onda 1 a 5, que são os dados mais antigos, do ano passado, e que foram perguntas, né, que a gente fez nos questionários que trazem essa visão, né, do todo ali, de como, desde influência leitora, a essa experiência dos alunos com ferramentas online, aos desafios de acesso à cultura e história africana e afro-brasileira nas escolas, né? A gente tem, cada publicação, a gente olha para um bloco de informações diferentes, mas aqui é só para vocês terem visibilidade e convido todo mundo a acessar o blog, porque as publicações estão muito legais e eu acho que podem gerar insights e ideias muito interessantes para vocês na escola também, né? Com os projetos que vocês podem desenvolver. E outra grande coisa muito legal que a gente está celebrando é a nossa presença na mídia, né? Então, eu acho que o Equidade, as informações, os dados, eles são muito importantes para as iniciativas, mas principalmente para informar a sociedade. A gente quer que as pessoas saibam, né, do tamanho dos problemas do nível, né, de cada esfera da educação que a gente está olhando, para chamar atenção e trazer urgência para esse debate, para a gente trazer mudanças efetivas, né? Com pressa. Vamos fazer quando, né? E a partir de onde? Então, a gente já tem aqui alguns exemplos de publicações recentes que a gente teve na mídia. Essas foram do ano passado. Essa mais recente, então a gente está super feliz também, porque agora a gente já está falando de uma amostra, né, de todos os estados do Brasil, então a gente consegue trazer aqui temas super urgentes e que ainda tem sido um desafio para as instituições que estão trabalhando com essa pauta, mas principalmente para as escolas que estão lidando com esses problemas na ponta. E aí, a partir daí, criar esse debate, esse fórum, para a gente entender o que a gente pode fazer a partir desses dados que a gente agora entende, né, o tamanho ali do problema. Então, a gente teve agora no dia 5 essa publicação
no Estadão sobre absenteísmo, e a gente também teve, cadê? Essa semana, segunda-feira, se não me engano, sobre um tema que é super, super urgente, muito crítico, que a gente tem acompanhado muito nas notícias e que é um debate super importante para as escolas e entre as escolas também, né, para a gente aprender junto, o que outras redes têm feito, o que tem gerado resultados e como que a gente troca mais um ambiente, né, um espaço de segurança e de troca, né, com quem está vivendo essas experiências, como que a gente pensa essas iniciativas ou busca esse suporte a partir de instituições que estão trabalhando com esse tema, como é o caso do bullying, né, que acontece em muitas escolas e às vezes é imperceptível, né, por falta de ferramentas mesmo. E aqui os dados hoje já conseguem contar muita coisa para a gente que né, chama atenção para falar, nossa, o que a gente já consegue fazer a partir dessa análise. E aí eu acho que quando a gente está falando de tudo isso, a gente está falando de resultados, né? Todas essas divulgações na mídia, o blog em si, são os resultados desses dados que a gente está coletando e que a gente vai continuar gerando, né? Não só para vocês nas escolas, né? No nível dos relatórios e desses momentos que a gente quer continuar fazendo, mas também para a sociedade, no sentido de que, olha, né? A importância desses dados para a gente poder pensar políticas de educação mais equitativas. E aí, absenteísmo crônico é um dos temas, né? Um dos resultados que a gente tem olhado bastante e se preocupado, né, em pensar como ampliar essa conversa com quem está participando da pesquisa e como pensar desdobramentos a partir disso. E aí tem acho que é aqui que já vem o nosso vídeo, deixa eu ver aqui. A gente queria mostrar para vocês essa divulgação que saiu essa final da semana passada, na TV Cultura, também sobre os dados de absenteísmo crônico, né? A falta nas escolas, principalmente é, com todos os desafios pós-pandemia, e aqui são pouco tempo, gente. 3 minutinhos da atenção de vocês que eu peço para a gente acompanhar e para vocês também terem essa visibilidade, né, dos dados da equidade que a gente tem coletado e como a gente está ampliando esse acesso para os problemas que a gente tem identificado no nível Brasil. Tá aparecendo o áudio para todo mundo? Ainda não, Sim? ainda não. Não. Só um minutinho. Vem Aqui aqui no também não. share. É aqui no share. Só um minutinho, galera. Share sound. E agora? Uma pesquisa identificou que 4 em cada 10 estudantes faltaram pelo menos 3 dias seguidos em escolas do país em 2023. O fortalecimento da relação entre professores e alunos é um dos caminhos para manter a frequência nas aulas. Conversando, a gente se entende. Esse tem sido o lema desta escola estadual de São Paulo no trato com os alunos. Todos os dias, por pelo menos meia hora, eles passam pela chamada tutoria, um encontro próximo com um professor que eles mesmos escolhem. Ela é realizada por meio de 3 dimensões, a dimensão pessoal, acadêmica e profissional. E, além disso, ela faz parte das ações pedagógicas da escola, né? Em que os tutores, no caso, a gestão, e os professores escolhidos pelos estudantes acompanham o desenvolvimento do aprendizado e principalmente o projeto de vida deles. Um dos maiores benefícios da atividade para os estudantes tem sido a manutenção da frequência escolar. Um programa de ensino
integral, ele faz a gente ser muito mais próximo dos professores. É uma forma dos professores se conectarem com a gente, é uma forma da gente se expressar mais, porque querendo ou não, sala de aula para a gente aprender. E a tutoria é uma forma da gente se mostrar mais como pessoas. Essa tarefa de manter a frequência e o interesse em sala de aula, no entanto, não tem sido bem sucedida em boa parte das instituições de ensino no país. 4 em cada 10 crianças brasileiras deixaram de ir à escola por pelo menos 3 dias seguidos em 2023. Isso em colégios públicos e particulares. Os números estão em um estudo feito pela Equidade.info, organização que atua com análise de diferentes aspectos das escolas brasileiras. No mesmo levantamento, os pesquisadores atestaram que as ausências não justificadas dos estudantes brasileiros representaram 40% das faltas no ano passado. No Fundamental 1, ou seja, as crianças ali do primeiro ao quinto ano, de 6 a 10 anos de idade, esse número chega a 45%. No ensino médio, né, nos adolescentes 15 a 17 anos, esse número chega a 54%. Então a gente tem, tanto no começo da idade escolar quanto no final, a gente tem metade, ou às vezes mais, desses alunos que faltam agora indiscriminadamente na escola. O cenário é pior nas escolas onde o nível socioeconômico é mais baixo. Nelas, os alunos têm 1/3 a mais de chances de não comparecer. Motivação baixa, problemas de saúde, falta de acesso a transporte e ter de conciliar o estudo com um emprego estão entre as principais razões para a ausência nos bancos escolares. Para um dos autores do estudo, entender e contornar os problemas de cada aluno que falta é uma das chaves para resolver o problema, mas é uma tarefa que demanda investimento, sobretudo de tempo. A gente vai precisar de políticas que combinem elementos de saúde pública com elementos de socioemocionais e de tornar, como eu falei, a educação um problema de toda a sociedade. Quanto mais tempo o aluno fica desengajado da escola, mais difícil é trazer esse aluno ou essa aluna de volta. Boa, que bom que deu certo. Gente, a gente ficou super feliz com essa oportunidade de ter essa visibilidade na TV, nessa reportagem da TV Cultura. E a gente está muito feliz de compartilhar com vocês, dando ilustrando, né, como exemplo, as análises que podem ser feitas e como que a gente dissemina isso amplamente, né, nacionalmente, para a gente, de fato, pensar essas melhorias e chamar a atenção de quem precisa se engajar nessa mudança também. Eu até acho que passo a palavra para o Guilherme, se quiser comentar um pouquinho, principalmente dessa parte dos dados, né, de absenteísmo crônico. Acho que pode ser legal te ouvir um pouquinho. Super. Acho que é isso, né, Paty? Acho que essa foi o primeiro grande destaque, além do impresso, né? A reportagem do Estadão, que aí era sobre outra temática. Essa das faltas foi da onda 5, né? A primeira que a gente teve cobertura realmente nacional. Do absenteísmo crônico já na onda 6. Então, meio que uma vez por onda, ou seja, a cada 45 dias, a gente deve ter alguma grande repercussão, porque são dados que ninguém tem, né? Por exemplo, nessa matéria do Estadão, a gente depois manda o link de novo, eu sei que vocês já circularam, mas vale a pena ver como a jornalista percebeu o valor que tem esses dados comparativamente a outras coisas que estão disponíveis, né? Então ela fala, a última vez que tinha sido medido esse tipo de dado nas escolas foi em 2022. Então faz 2 anos que a gente não tinha esses dados. E agora tem o Equidade, que coletou esses dados agora e deve coletar de novo no segundo semestre. Então, assim, é uma mini revolução na visibilidade que esses problemas podem ter dentro da escola para que alguma coisa seja feita. Claro, a gente não quer só saber e escrever artigo científico, né? A gente quer que isso mobilize a sociedade, como a gente falou. Então, acho que tem algumas coisas, claro, que não dá tempo, né, da reportagem cobrir tudo. Mas essa das faltas, por exemplo, a gente viu diferenças importantes entre escolas públicas e privadas, né? Então, as faltas são bem maiores mesmo nas escolas públicas e a justificativa que os alunos dão para essas faltas são muito diferentes também. Então, só para dividir com vocês aqui no nosso grupo, né, uma coisa que não está no jornal e ninguém tem acesso, que a não ser quem, né, nós que coletamos os dados. Então, nessas justificativas aparecem vários motivos, né? Uns 80% dos alunos falam que quando faltam é porque tem algum motivo de saúde, mas a gente deixa apontar outros motivos também. E aí aparecem coisas como problemas com transporte, violência na escola, e desmotivação também.
E aí aparecem umas diferenças grandes. Por exemplo, essa questão da desmotivação e violência estão concentradas nas escolas públicas. Nas escolas privadas é outra coisa, né? Aí muito mais saúde, alguma outra coisa, desmotivação, né? Então, assim, as fontes desse absenteísmo crônico variam muito. Vocês sabem disso, né? Mas aí é bom ter os dados que conseguem mostrar isso. Também tive uma diferença grande de gênero. As meninas estão associando as faltas muito mais à falta de motivação do que os meninos, o que, na minha interpretação, tem a ver com os efeitos da pandemia, né? As meninas elas tinham melhor desempenho em matemática e português na média do Brasil antes do ensino remoto. Com o ensino remoto, todo mundo perdeu, mas as meninas perderam mais. Então, o que a gente está enxergando é que esse atraso, essas perdas de aprendizagem na pandemia que ainda não foram totalmente recompostas, estão prejudicando a motivação e aí é um ciclo vicioso, né? Está desmotivado, é mais difícil acompanhar, falta mais as aulas, é ainda mais difícil recuperar. Então a gente precisa de medidas urgentes, porque isso a gente sabe, né? Vai de novo significar perdas para todo o futuro dessas crianças e adolescentes se a gente não se mobilizar aí, como vocês estão muito mobilizados, quem está no chão da escola, mas a sociedade precisa apoiar. Então, por isso que eu falei lá que precisa ser um problema de todo mundo. É isso que a gente espera fazer aí quando a gente divulga esses dados. Para vocês terem no radar, nessa onda agora que a gente está terminando de coletar, até o comecinho da semana que vem, a gente coletou informações muito ricas sobre os próprios alunos identificando dificuldades de vários tipos, dificuldade de mobilidade, de baixa audição, baixa visão, dificuldade de aprendizagem. Então, a gente tem dados inéditos para contrastar com o censo escolar, né? No censo escolar só tem 3% das crianças na educação especial e a gente está vendo números muito maiores, muito maiores. As crianças se auto-identificando com dificuldades, às vezes, altas ou extremas, para conseguir escutar o professor mesmo quando a sala está em silêncio, para conseguir enxergar o quadro mesmo quando está sentado perto e de óculos. Então, esses números também eu acho que vão ter uma repercussão importante, porque são dados que ninguém mais tem, a gente precisa falar sobre isso, né? Educação inclusiva e tal. E aí depois a gente segue assim, então na próxima onda a gente quer levantar dados de trabalho infantil, segundo os próprios alunos, que também não é um dado que quase não é coletado, né? De vez em quando aparece no módulo do SAEB, só para os meninos mais velhos, mas a gente vai conseguir coletar ele com muito cuidado. De novo, graças a vocês que recebem nossos pesquisadores e engajam na pesquisa. Então, sigo muito animado, acho que é o começo, né, Paty? Embora a gente tenha começado a coletar lá atrás, para as escolas são parceiras desde junho do ano passado, a gente vai completar um ano de parceria agora. Mas em termos de né, essas construções, construir coisas complexas leva tempo. Então, agora é o começo dos impactos que a gente espera ter. E a gente segue contando muito com vocês. Obrigada, Guilherme, pelas contribuições. A gente está encerrando esse primeiro bloco, mas antes de passar para o bloco seguinte, eu queria abrir aqui para ver se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma contribuição que queira trazer sobre o que a gente compartilhou aqui. Tem algumas contribuições aqui no chat, mas abrindo esse espaço coletivo aí para ouvir vocês. Temos última chamada. Combinado, então, gente. Vamos seguindo. Fiquem à vontade para ir compartilhando no chat percepções, vi que a Miriam contribuiu aqui, mas acho que é super rica essa troca entre a gente. Encorajamos vocês a trazerem essas percepções também. Avançando aqui, a gente vai passar para uma sessão mais prática, né? Que é falar com quem entende bastante do que a gente está falando em termos de dados, mas entende do lugar mais importante e mais sensível, que é a escola, né? E a gente sabe que existem inúmeros desafios para a gente conseguir implementar uma visão, né, na gestão escolar e no dia a dia da escola, e entender também como casar essas duas coisas para pensar essas melhorias. Então, a gente está aqui. Deixa eu compartilhar minha tela para fazer essa apresentação bonitinha com a Jana Barros. A gente passa agora para esse momento de bate-papo com ela. A gente tem aqui um tempinho reservado para ela responder algumas perguntinhas que a gente trouxe, mas também a gente vai abrir um espaço logo depois para vocês fazerem perguntas para ela. A Jana. Boa.
A gente trouxe aqui algumas informações sobre a Jana, que é uma pessoa super inspiradora, mas acho que nada melhor do que a própria pessoa para se apresentar e contar um pouquinho de quem é, do que está fazendo e a motivação, né, de hoje estar atuando pela educação é, da frente que a Jana atua hoje como coordenadora pedagógica e vários outros projetos que a gente acompanha a Jana fazendo e recentemente numa publicação sobre amostras humanizadas, que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Como os dados, de uma forma humanizada, aproximam a escola do aluno, dos problemas que tem naquela escola, mas não só dos problemas, né? Da realidade daquela escola. A gente também sabe que tem dados muito positivos, e que às vezes a gente não consegue ter visibilidade por não ter um olhar organizado, estruturado sobre isso. Então, passo a palavra para a Jana. E aí, Jana, depois da sua apresentação, eu vou te fazendo algumas perguntinhas e a gente vai tornando isso uma conversa dinâmica e depois a gente abre para todo mundo trocar uma ideia com você. Oi, gente, boa tarde, Paty. Só ver se eu entendi. Agora eu faço só uma apresentação rápida, né? Depois a gente vai para as perguntas. Isso. Então vamos lá. Eu sou Jana Barros. Nesse momento estou na Chapada Diamantina, na Bahia. Esse coraçãozinho do guia aí eu devolvo porque é meu xodó, tá? Sempre me ajuda a aprender bastante. Sou mãe de um menino e de uma menina que conseguem estudar, né? Quebrando também barreiras aqui da nossa região. Sou coordenadora de formação, mas apaixonada por dados, então vivo aí construindo tecnologias educacionais para aproximar os estudantes daquilo que eles têm direito de acessar e principalmente de aprender. De 99 na escola pública e hoje numa ONG que traz o tema Educação para a Formação Cidadã. Então, essa sou eu e a gente vai se descobrindo também, Paty, nessa conversa. Obrigada, Jana. Prazer ter você aqui com a gente. Muito animada para ouvir as suas contribuições. Eu queria começar perguntando e querendo ouvir um pouco mais de você. O que você entende por amostras humanizadas, né? Como que um olhar para essas amostras pode contribuir com o incremento do aprendizado dos alunos e trazendo um pouco dessa perspectiva sua sobre esse tema? Paty, eu sempre digo que antes de ser educadora, antes de ser pesquisadora e apaixonada pela educação, eu sou uma contadora de histórias da escola, né? E na história da escola tem meu avô, tem minha mãe, tem meus irmãos, tem meus filhos e tem eu. E nessa história toda tem algo que é muito, muito importante e ímpar. É que todos nós estudamos na mesma escola. Então, na escola que eu trabalho hoje, eu estudei, na escola que eu trabalho, meu irmão estudou, meus filhos estudaram e minha mãe estudou ali, vencendo barreiras que meu avô, como educador que eu considero, conseguiu vencer. Mas o mais interessante, Paty, é que mesmo essa escola tendo essas gerações ali presentes, essa escola nunca olhou quem são esses sujeitos da aprendizagem. Então, por exemplo, minha mãe, ela só conseguiu fazer a 8ª série, né? E então, por que minha mãe não conseguiu concluir? Da minha família, eu estudei, só eu fui para a graduação, só eu terminei meus estudos. Por que será? Né? Os meus filhos, um faz engenharia hoje em São José dos Campos e a outra faz medicina. Então, o que leva um estudante ou os estudantes a progredir? Então, para mim, a amostra humanizada é aquela que me traz, para além do dado, a oportunidade de conhecer quem são os sujeitos da aprendizagem. E os dados, Paty, eles têm nome, dado tem endereço, dado tem história, tá? Dado tem história dentro e fora da escola. Quando eu olho para os dados, eu humanizo, eu estou dizendo que eu estou me comprometendo com eles. Porque os dados, quando eles não têm nome, não têm endereço, não têm povoado, não têm, sabe, o lugar de origem, eles não se tornam nossos. Então, quando na escola eu olho dados de aprovação, de infrequência, olho os dados de proficiência, olho dados de evasão, olho os dados dos meninos que elaboram ou não trabalho, olho os dados de aprovação dentro de uma unidade, eu estou dizendo que aqueles dados passam a ser meus. Então, é meu enquanto coordenadora, porque eu vou pensar a formação dos professores. É meu enquanto professora, porque eu vou pensar um passo atrás e um passo à frente do currículo. É meu enquanto diretor, porque eu vou organizar melhor os dados. Então, dado humanizado é aquele que nos ajuda a pensar no sujeito, suas histórias, tá? E sua trajetória. Mas, acima de qualquer coisa, um dado é humanizado quando ele
zela pelo sonho daqueles estudantes. Mas não são sonhos que eles têm somente, são sonhos que eles podem ter. Porque na escola pública, Paty, estudante, principalmente os mais pobres e os pretos, eles não sonham. Porque eles não têm do lado direito nem do lado de esquerdo da rua onde eles moram pessoas que venceram pela caneta. Então, quando eu olho para os meus dados e entendo que a maior taxa de não proficiência hoje no Brasil, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, a partir de avaliações externas, estão centradas numa região do país. Nessa região estão centradas as pessoas que têm um recorte de raça ou recorte de gêneros, eu começo a entender que aprender como direito, por mais que seja defendido, esteja previsto em lei, não é uma constante dentro da escola. Então, olhar dados humanizados é olhar para pessoas, é olhar para suas histórias e entender que todos têm o direito de aprender. Uau, que inspirador. Nossa, dá para ficar aqui ouvindo. Eu depois vou compartilhar essa publicação, mas quando a gente olha, né, para o que a gente está fazendo aqui na Equidade, a gente se conecta muito com essa visão. E é o que a gente espera que as escolas consigam, né? Mais escolas consigam se conectar também e participar dessas iniciativas com esse olhar, para os sujeitos de aprendizagem, né? Como você falou tão lindamente. Eu acho que eu tenho alguns minutinhos. Tenho, Paty, para ampliar? Eu acho que eu estou falando. Tem. Então, quando a gente fala para os diretores, sabe, Paty, a gente tem uma coisa no Brasil que não sei por que ainda insiste culturalmente, de não trabalhar a partir de evidências, entende? E aí, para mim, quando o dado ele não entra na escola, é porque a escola ainda não entendeu quanto isso pode lhe trazer de realização. Porque eu digo que todo professor, todo diretor quer ter resultado. Mas todo diretor e todo professor e todo coordenador, para ter resultado, ele precisa ter um ponto de partida. E o dado é um ponto de partida importante, porque nos ajuda a mensurar aquilo que nós estamos conquistando ou não, nos ajuda a retomar, monitorar, nos ajuda a avaliar. Então, na escola, eu sempre tive dados, porque eu sempre quero entender até onde eu estou conseguindo ir, com quem eu estou conseguindo chegar até ali e quem eu preciso chamar para mais perto. Tem outro ponto também que nós precisamos discutir muito, é que quando a gente não dá nome, os dados se tornam externos à escola, né? Eu já vi muito professor meu dizendo assim, mas o dado é frio, né? Recentemente, na escola, eu fiz uma intervenção com os professores que foi assim, olha, procurem nos dados de proficiência aí, eu estou na Bahia, né, da prova SAB, quais são 5 alunos com as notas mais baixas. Nós procuramos, estava lá a listinha dos 5 com as notas mais baixas. Agora eu quero que vocês localizem qual é a cor da pele dos 5. E aí a gente começa a tomar um susto, porque dos 5, 4 eram negros, meninos ou meninas negras. Aí vamos procurar onde eles moram, geralmente na zona rural ou nos bairros periféricos. Entende? Então, quando a gente tira o número da planilha, ele começa a se materializar como gente. Então, dados humanizados é reconhecer, é uma forma de reconhecer que aqueles números são pessoas, e que, sendo pessoas, que a gente precisa cuidar delas e garantir direitos. Super obrigada, Jana. Super maravilhosa essa complementação. Eu acho que todo mundo aqui, né, ouvindo, fiquem super à vontade para trazerem dúvidas ou comentários aqui no chat, mas eu tenho certeza de que isso conversou, com muitas pessoas que estão aqui hoje. Uma outra coisa que a gente queria ouvir de você é sobre. A gente sabe, né, que você recebeu o prêmio de gestão escolar por elaborar um plano de avaliação. Então, seria legal se você contasse para a gente um pouquinho o que foi esse plano que você criou, qual foi o ponto de partida e quais foram essas transformações no ambiente escolar, que, né, foram objeto aí dessa proposta. Então, esse é um outro lugar que eu ocupo, que é o lugar de coordenadora como formadora de professores, né? Esse é um lugar que a gente está precisando compreender um pouco melhor no Brasil, né? Eu sou gestora do currículo, então meu lugar é zelar pelas aprendizagens. Então, eu ocupo esse lugar por cada escola por onde eu passei. E quando eu entrei nessa escola, o Ivani, nós tínhamos uma situação, Paty, muito delicada. Essa escola tinha municipalizado. Na rede de SEABRA, onde eu trabalho, existia uma história assim: toda rede que se municipaliza perde a qualidade, né? Então, a gente estava saindo da esfera estadual, indo para a esfera municipal. Um novo diretor,
meu parceiro de trabalho, Lauro, Janaína, coordenadora, e uma equipe de professores que não se conhecia. Então, no primeiro momento, é isso que a gente tinha, uma escola, paredes, porque o Estado leva todo o material. Eu lembro que a gente não tinha lugar nem para sentar, não tinha computadores, não tinha livro. Mas, de repente, a gente entende que a gente precisava se aproximar da comunidade, porque nós tínhamos 512 alunos, e por conta da municipalização e dos boatos que a escola perderia a qualidade, nós passamos a ter 214 alunos. Mas, no entanto, a gente tinha 214 alunos com um perfil muito específico, maioria meninos. A maioria desses meninos tinha um histórico de reprovação, e as meninas que ficaram são aquelas meninas, entre aspas, não muito comprometidas, que as mães não se atentaram para a história, ou nem conseguiram ouvir essa história porque não estavam ali conversando sobre educação e sobre qualidade. Então, nós tínhamos perdido ali, aparentemente, os alunos que tinham as melhores notas, os alunos que tinham as melhores aprendizagens, os alunos que avançavam mais. Então, esse era o histórico dessa escola. Só que ao entrar e ter ciência de que nós precisávamos trazer a comunidade para próximo, para perto da gente, nós perguntamos aos pais numa reunião e aos filhos qual era o sonho deles. E eles nos contaram que o sonho era sair do nono ano, já era ensino fundamental de 9 anos, e ir para estudar no Instituto Federal da Bahia, que nós temos em nossa cidade. Esse instituto hoje, ele tem estudantes de 24 cidades. Esse era o sonho deles, mas que aquela escola só conseguia aprovar 3 ou 4 alunos por ano, mas eles queriam estar lá, mesmo sabendo que tinha esse funil. Nós entendemos, então, Paty, que eu, enquanto gestora pedagógica, e meu diretor, como gestor administrativo focado no pedagógico, precisávamos entender o que é que os alunos precisavam aprender para realizar seus sonhos. Essa sempre foi a nossa pergunta. O que é que eles precisam aprender? Porque eu valorizo muito o conhecimento, porque para mim conhecimento liberta. Meu avô já dizia que todos nós, principalmente aqueles com recorte de raça, só são libertados porque têm conhecimento. Eu só estou aqui porque eu sei contar coisas para vocês. Então, se eu não tivesse saberes, eu não estaria aqui conversando. Então, eu entendo que conhecer e saber divulgar liberta. Então, estou liberta pelo conhecimento. Quero libertar as pessoas pelo conhecimento. Então, esse diretor e essa diretora, os dois de uma comunidade quilombola, a gente decidiu que a gente iria realizar sonhos dentro dessa escola. E a gente começou a pensar o que fazer para realizar sonhos. Acessar conhecimento é a primeira forma de realizações. A gente não poderia resolver os problemas que estavam fora da escola, mas dava para resolver os problemas que estão dentro da escola. E nessa pegada de realizar sonhos e deles desejarem estudar no Instituto Federal, nós começamos a estudar dentro da escola, e aí tem um TED que fala sobre isso, né? Pesquisa como uma forma de resolver os problemas da educação, e eu conto um pouquinho sobre isso. A gente começou a entender o que estava impedindo os meninos de acessarem seus sonhos. O que era. E num ano a gente discutiu, montamos um trabalho com tecnologia, e no outro nós começamos a avaliar os índices que nós tínhamos. Aí entra os dados. Então, nós tínhamos 40%, historicamente, aquela escola, ela reprovava ou colocava para fora dela 40% dos estudantes. Então, se nós queríamos garantir acesso ao conhecimento, esses 40% não poderiam estar fora da escola. Nós não poderíamos continuar com esses dados. E aí nós entendemos que para não ter 40% desses estudantes fora da escola, ou por evasão e reprovação, que tinha que ser feito algo relacionado à formação de professores. Foi aí que nós decidimos, então, que naquele momento nós teríamos que olhar para o que os alunos escrevem. O que eles escrevem consegue nos contar alguma coisa? E eu passei a mapear, Paty, o caderno dos estudantes e a entender os vazios. Todo caderno de estudante tem vazios. Os vazios geralmente representam aquilo que eles não conseguem, não sabem ou não têm interesse em responder. E eu estou falando das atividades. Quando nós olhamos os vazios, eu comecei a comparar os vazios dos cadernos com os vazios das avaliações. Então, será que o mesmo vazio que eu encontrava no caderno, eu encontrava nas avaliações dos estudantes? E aí, para nossa surpresa, isso se repetia. Então, por exemplo, o aluno não conseguia explicar, né? O professor dava aula lá, vamos lá, de feudalismo no 6º ano e pedia para ele explicar o que era o sistema feudal. Ele não explicava. Se essa pergunta voltasse para a avaliação, ela também estava lá vazia, sem resposta. Então, nós começamos a pensar, será que o que eles não fazem na sala, eles não fazem na avaliação, ou tem outra coisa para a gente descobrir?
Nós descobrimos também que existia uma outra coisa nessa comparação dos dados, que os professores não ensinavam aquilo que eles solicitavam das avaliações. Então, eu peço para explicar, mas nunca ensinei como se escreve uma explicação. Eu peço para comparar, mas eu nunca ensinei como se compara, porque geralmente, tradicionalmente na escola, nós temos aí, principalmente nas áreas de humano, é uma aula mais expositiva. Nós não temos aulas para ensinar a produzir textos na área de humanas. Nós não ensinamos a produzir textos de história, textos de geografia. Nessa comparação dos dados entre o que os alunos deixam como vazio nos cadernos e o que eles levam e deixam como vazio também nas avaliações, nós encontramos a oportunidade de discutir a avaliação. Tá? E aí nós fizemos um exercício que foi muito bacana com os professores, que foi uma troca. Então eu peguei o professor de matemática, o caderno, eu falei, professor, me dê o melhor caderno de matemática do seu aluno, né? O melhor caderno do seu melhor aluno. E ele me deu. Professor de história, e assim foi. No momento de formação de professores, só fiz trocas. Peguei o caderno de matemática do professor e dei para o professor de geografia. Dei o de geografia para o de ciência. E disse o seguinte, agora, olhando para os apontamentos do caderno dos seus alunos, vocês vão responder a prova do professor da unidade. E aí ninguém conseguia responder. Então, com o que o aluno tinha no caderno, não era possível responder as avaliações. E aí a pergunta, o que a gente está ensinando, o que a gente está cobrando e o que os alunos de fato estão aprendendo. E aí passamos um ano estudando e mapeando a relação entre ensino, aprendizagem e avaliação. E para nossa surpresa, esse mapeamento do que se ensina, do que se aprende, do que se avalia, ajudou o professor a propor melhores intervenções, ajudou o professor a estreitar essa relação avaliação, ensino e aprendizagem, ajudou o professor a olhar com mais cuidado para as suas produções. Deixamos de ter, por exemplo, uma coisa que ainda é muito comum, parte na escola, é as avaliações copiadas da internet. Então, eu vou lá na internet, me dê um modelo de problema envolvendo tal conteúdo. Aí o professor pega, mas ele não se preocupa se ali tem uma competência, se tem uma habilidade, se tem uma ação cognitiva que não foi tratada, entende? Então, esse estreitamento nessa escola foi sendo feito pelos professores. Qual foi o resultado ao final do ano? Nós tínhamos 40% de evasão e passamos a ter 1% de evasão. Tá? Então, era 1%. Reprovação, nós reduzimos também a 1%. Eu me lembro até hoje os 2 nomes dos alunos que não conseguiram ser aprovados, e também porque foram evadiram. Naquele ano, nós saltamos de 3, eu fico arrepiada toda vez que eu conto essa história, né? Nós saltamos de 3 alunos aprovados no Instituto Federal para 17. Só que o Instituto Federal só tinha 30 vagas naquele ano. Nós aprovamos mais que todas as escolas públicas e particulares de 24 cidades. E a única coisa que nós fizemos foi estreitar essa relação. Entende? Ensino, avaliação. Então, o professor encontrava vazio, então vamos preencher esse vazio com outras orientações didáticas. Encontrou vazio, vamos criar mais espaços para aprender. Encontrou vazio, o que estamos deixando de ensinar? E nas avaliações, a gente estabeleceu uma relação direta com a aprendizagem, né? Claro que teve outras, nós reformulamos os currículos, nós priorizamos alguns objetos de conhecimento e algumas habilidades, tudo isso faz parte desse processo de construção de conhecimento. Mas o que a gente mostrou, quis mostrar para os professores, né? Que dentro da escola se aprende, e quando se tem dados, que se acompanham dados, e quando a gente consegue reverter esses dados, Paty, a gente devolve para a escola não só conhecimento, mas a gente devolve para a escola autoestima, né? Acho muito interessante contar que meus professores, eles não eram conhecidos como professores da rede municipal, eles eram professores do Ivani, porque o Ivani aprova, o Ivani não reprova, o Ivani aprova no IFBA. Então, assim, para a cidade, nós construímos uma outra imagem. E mais interessante é que isso volta em dados. Naquele ano, 5 dias antes da matrícula da nossa escola, nós tínhamos uma fila de 5 quarteirões de pessoas que queriam estudar. Nós saímos de 214 para 512 estudantes. O Ministério Público teve que entrar com uma ação para a construção de salas de aula. Então, assim, quando a escola pública ela dá certo, a comunidade reconhece. Quando a comunidade reconhece, ninguém tira mais esse resultado dela. Tanto que já está um tempo que eu saí da escola Ivani e ela continua com o IDEB 5.9. Uau! Arrepiada aqui, eu fui anotando várias coisas. Eu falo rápido, né, Paty? Fala rápido, eu falo também, então depois eu vou lembrar, vou ter que pedir uma cola para minha letra aqui, tomando nota dessa construção que você trouxe e fechar assim com esses resultados, né? E o quanto, quando você fala de autoestima da escola, né? E o quanto isso é mobilizador para outras redes e para outras pessoas, né? Tornar possível, né? Nossa, é possível uma mudança que para algumas instituições às vezes parece muito distante. Então,
Parabéns, acho que então, de todo mundo aqui, acho que é um privilégio para a gente te ouvir e poder aprender, né, com quem está encarando topando esses desafios, encarando esses desafios, boas práticas, né? Que eu acho que o que mais, não vou dizer que falta, porque existe muito, mas eu sinto, em todo lugar que eu vou, eu sou muita pessoa das redes. Eu acho que esse poder de estar em rede, né, de criar redes onde você possa compartilhar boas práticas, compartilhar os desafios, aprender com quem já está fazendo, né? Quanta coisa algumas escolas estão ali, puxa, não sei por onde começar, e tem uma escola na mesma rede que você que já fez, já teve o mesmo desafio, ou uma Jana para vir contar, olha, tá difícil, mas acredita, pode dar certo. Então, super obrigada. Eu só queria lembrar que nem sempre é fácil, tá? Nem sempre é. Então, assim, quando a gente conseguiu esses dados na escola de Ivani, eu tinha um super parceiro que era um diretor que tinha comigo o mesmo propósito, né? Eu digo sempre que a gente precisa ter os mesmos propósitos. Ele que também queria dar acesso ao conhecimento, ele também queria colaborar e fazer mudanças na escola para que os nossos estudantes realizassem os seus sonhos. Eu já estive em outra escola que eu tenho dados, né? A Bahia a gente tem dados altos de reprovação e evasão. Recentemente eu estive numa escola de ensino médio e nessa escola eu tinha também dados também. Assim, mas talvez eu não consegui construir o mesmo caminho, né, lá. E para ajudar meus professores a entenderem onde é que estavam esses dados, além da gente buscar qual era a cor da pele, o lugar onde mora, tem um filme meu que chama Prova Escrita, e a gente foi procurar, no filme eu conto sobre esse processo, a gente foi procurar as amostras nas carteiras dos estudantes, né? Então a gente foi mapear o que que eles escrevem, então o que que eles escrevem que diz sobre os sentimentos, o que que eles escrevem que diz sobre o tempo de aprender, né? Então, por exemplo, que anotações eles falam, quais são os temas mais recorrentes, então existem muitas formas de descobrir os porquês. Então, em algum momento, o meu porquê daqueles dados estavam nos cadernos e nas avaliações, mas em outros momentos, os porquês estavam nas carteiras, estavam nas pichações do banheiro. Então, o que são dados humanizados? Essa busca desse porquê, entende? Quando eu estou querendo conhecer o nome, eu estou em busca do porquê. Quando eu quero saber o endereço, eu estou em busca do porquê. Eu acho que a escola ela não pode se privar e nem economizar na busca dos porquês. Todo dado tem um porquê. Quando a gente descobre esse porquê, a gente fica muito mais conectado com esses estudantes. E eles sentem, sabe, Paty, eles sentem. Eu digo sempre que toda escola tem o invisível ou o invisibilizado. E a gente precisa tirar o invisível ou invisibilizado desse lugar. E os dados nos levam e torna mais fácil esse lugar, né, de tirar da invisibilidade dos nossos estudantes. Super obrigada, Jana. Eu vi um comentário aqui no chat também falando sobre a importância, né, de trazer para a realidade, acolher as diferencialidades, entendendo que os tempos em cada realidade são diferentes também. Esse filme Prova Escrita está no canal no YouTube, Jana? Depois a gente pode compartilhar também. Ele foi produzido pelo canal Futura, ele está disponível no Globoplay. Globoplay, tá bom. Vou compartilhar depois o link para todo mundo. Acho que vai ser uma grande inspiração. E eu faço sempre essa indicação, Paty, para a gente entender que não existe um caminho único, entende? Porque tem um discurso na escola que é muito recorrente, que assim, a gente não consegue ajudar todo mundo. Entende? Então, por exemplo, eu estive numa escola com 1.200, mas se você não consegue ajudar todo mundo, como você ter o mínimo do inconsciente coletivo, sabe? Reconhecido. Então, a gente precisa buscar, tá? Um pouquinho desse coletivo nessas amostras. E os dados vão nos dizendo, né? Vai lá e olhe para 120, né? 30% de evasão representa quantos? Representa 200 meninos de um universo de 1.500. Então, vai lá e olhe para 200. Não consegue olhar para 2.000, para 1.500, olhe para uma parte deles. E quando a gente olha para essa parte, geralmente a gente consegue ter aí informações sobre todos. Muito legal, Jana. Super obrigada por essa complementação. A Maria de Lourdes pediu para a gente digitar. A gente Estão coloca, pedindo para Maria. digitar o nome do filme aqui. A gente vai colocar aqui no chat. Gente, eu queria aproveitar para abrir, para ouvir vocês. Eu tenho certeza que quem está ouvindo do chão da escola aí pode ter se identificado, ou até mesmo tem uma perspectiva, né, diferente. Eu acho que a conversa é super importante naquilo que a gente concorda e no que a gente discorda também, né, para ouvir as diferencialidades e perspectivas. Então, queria abrir esse canal aqui para ouvir vocês, dúvidas, comentários. Se você não tiver uma dúvida, se quiser só falar, nossa, isso que você falou sobre
olhar para, né, para as carteiras dos alunos. Eu anotei aqui, né, a sequência do ensino, aprendizagem e avaliação do seu projeto, que eu acho que também passa aí pelo trabalho de muitas pessoas. Então, canal aberto aqui. Senão eu vou começar a chamar aleatoriamente nomes, como na sala de aula, para ouvir vocês. Fica à vontade para levantar a mão ou abrir o microfone. Direto. Tá, só não pode fazer pergunta difícil. Não pode fazer pergunta difícil. Vai ficar fácil. Estava vendo vários comentários aqui, ó. A professora Maria de Lourdes, professora Simone, tem a Vitória, Bianca, Mabixon. Se alguém quiser comentar. Eu vou tomar a liberdade para fazer um comentário. Eu acredito que essa sensibilização dos dados na educação que faz mudar muitas trajetórias educacionais. Eu posso falar um pouco da minha história pessoal, só para incluir um pouco da sua história, que eu me identifico muito com você, Jana, do jeito que você fala educação, como você usa a evidência a partir de pessoas. Eu fui um jovem que por duas vezes abandonou o ensino, é, e foi muito difícil retornar e voltar para a educação. E a minha trajetória mudou completamente quando eu aceitei que eu era de um lugar diferente e tudo. E hoje eu estou aqui, né, contando um pouco, mobilizando aí várias escolas para, de alguma forma, impactar o que eu aprendi na realidade delas. Eu acho que o que você trouxe aqui de realmente utilizar os dados com esse olhar humanizado é o que vai transformar muitas trajetórias. Lá atrás da minha trajetória, foi uma professora que acreditou em mim e veio conversar comigo, fez uma estratégia ali que mudou a minha vida, né? Hoje eu estou contando essa história aqui, apesar de ter repetido várias vezes e ter sido um estudante super atípico na educação básica, porque quem veio assim certinho, estudioso, não sabe como era lá atrás. Lá atrás eu era um aluno super contra todas as estatísticas. Na verdade, toda estatística que eu aprendo na economia eu sou contra. Tipo, minha mãe não estudou, era negativa também. Era de escola periférica, era tudo negativo. Eu vim, família numerosa, morava em situação de vulnerabilidade. E hoje, né, a gente está dividindo aí um momento desse com uma professora que conseguiu mudar a realidade dela e um professor aí da Universidade de Stanford com essa sensibilidade para mostrar que um projeto como o nosso, né, pode estar alcançado de várias formas, né? Então, utilizar a evidência dessa forma humanizada realmente pode transformar. Então, eu só falar uma breve conversa aí. Espero que as outras pessoas aí, principalmente quem faz a educação, porque eu sou um mero pesquisador, coleto dados, mobilizo gente, mas quem faz a educação mesmo é quem está na ponta aí, como professor, gestor escolar. Então, aproveite esse espaço, que esse espaço é muito rico para vocês aprenderem propostas novas e inovação. Olá, gente. Boa tarde. Não Boa sei se tarde, está. Jorge. Obrigado aí pela oportunidade. Parabéns, Janaína. Né? Eu sou o professor George Pereira, sou de Recife, tá? Eu atuo com educação pública há 16 anos. Estou na minha quarta gestão, na quarta escola, tá? Uma escola de grande porte. Eu tenho mais de 1.000 estudantes de anos iniciais e anos finais, tá? E eu diria muito parabéns, eu me identifiquei muito por essa trajetória da professora Janaína. E só acrescentar mais um dado, que é o seguinte: eu acredito que a educação pública do Brasil hoje, para quem trabalha em escolas municipais e estaduais, né, o foco principal são as avaliações externas. E aí eu digo que a gente também tem que precisar muito trabalhar as relações humanas, né, essas relações humanas de forma mais sadias, até para não ter essa evasão escolar. Não, essa não ida na escola, isso representa muitos dados. Eu sou analista em gestão também pelo Estado, e aí a gente tem que visualizar primeiro quais são esses fenômenos que acontecem para essa juventude, que antes a gente via esse fenômeno mais no ensino do EJA, né? O jovem adulto ou idoso deixava a escola ali pela metade do ano letivo, mas a gente vê cada vez mais, desde a educação infantil, essa não ida da criança ou adolescente para o chão da escola, e isso representa muita coisa. Esses dados, é óbvio que vêm mais concisos agora a partir da pandemia, e aí é assustador a gente visualizar alguns dados de você
imaginar que de 30% a 50% dos jovens, dentro do mês letivo, que representa 20, 22 dias, né, eles têm frequentado assim 10, 12 dias no máximo, né? E aí isso a gente começa a se preocupar em que local é que esse jovem reside, que contexto é esse e quais são as vulnerabilidades, né, que ele está mais evidenciados fora da escola, porque a gente tem a perspectiva de identificar de que dentro da escola, no mínimo, ele tem uma garantia da alimentação, da segurança e do convívio da coletividade. E em que espaço ele está quando ele não está na escola? Eu falo porque hoje a gente consegue visualizar várias violências muito além da escola, né? Falta de acesso ao saneamento básico, à moradia, e que esses jovens estão sendo violentados não no chão da escola, mas no contexto vivido. E isso é de super importância, como a professora Janaína falou, de a gente trazer essa realidade da criança e do adolescente para dentro da escola para ser discutido, né? Não basta apenas a nota a nota ideal na língua portuguesa e na matemática, mas a gente trazer outras evidências para dentro da escola para discutir também com seus professores, né? Eu só queria acrescentar isso aí, porque hoje a gente fazer o nosso planejamento é necessário absorver todos esses dados e trazer para essa realidade da escola, tá? Junto com os professores, com outras equipes, porque a escola hoje, a gente não pode viver uma escola só com um quadro de docentes e de gestão. A gente é necessário outros profissionais dentro da escola para discutir muita coisa além da parede da escola, do muro da escola, né? Porque o estudante ele não está na escola só 4, 8 horas ou 7 horas, né? No sábado, no domingo, no feriado e na noite. Qual é a realidade desse jovem, dessa criança? Isso também é necessário discutir na escola. Eu só queria dar esse comentário aí com vocês, tá bom? Muito obrigado e parabéns pela oportunidade. Paty, acho que eu tenho um tempinho, eu queria conversar um pouquinho com o professor George, né? Professor George, eu sou uma apaixonada por dados de avaliações externas, né? E por que eu sou apaixonada? Porque esses dados me trouxeram perspectivas que antes, mesmo estando na escola e muito comprometida com os estudantes, eu não tinha, né? Eu estou com 25 anos aí na escola pública, eu passei a olhar os dados de 12, 14 anos para cá e eles mudam minha forma de ver a escola. No entanto, é muito importante a gente entender que, para além dos dados de proficiência, né, de língua portuguesa e matemática, a gente tem um dado aí que o Brasil tem recorrentemente, né, ele acaba socializando, dos questionários socioeconômicos, né? E eu faço muito um convite para os diretores darem uma olhada nesses relatórios, nesses questionários que saem esses dados, porque toda vez que eu não aprendo, a escola tem uma dificuldade, é um desafio para nós, enquanto gestores, desmistificarmos um pouquinho de que ensinar é fácil, né? Todo mundo acha que dar aula é fácil, né? Mas desmistificar outra coisa, professor, que o aluno escolhe não estudar. Para mim, isso não existe. Nenhum aluno escolhe não estudar. Quando eu acredito nisso, que ele não escolhe estudar, eu vou em busca dos porquês. E esse busca dos porquês faz nascer em cada educador um senso de empatia um pouco mais latente, porque eu acho que isso a gente precisa desenvolver, senso de empatia mais latente dentro da escola, porque se a gente entende, alguns educadores entendem que não estudar é uma escolha, a gente não vai em busca de reverter ou de melhorar a situação da nossa escola. Então, eu gosto muito de avaliações, mas a partir dessas avaliações eu gosto de entender os porquês, para não acreditar que não estudar é uma escolha, né? Eu tenho sempre, Paty, uma coisa, eu moro numa cidade muito pequena, né? E a gente só tem um hospital. E aí, quando um médico não atende bem, a gente logo sabe, né? Ele fica logo mal falado na escola, na cidade. Então, ó, não vai naquele médico, ele não é bom.
né? Porque não é ético não atender bem, não é ético não medicar direito, não é ético não fazer um diagnóstico, não é ético não acompanhar, não é ético não fazer uma revisão. Mas me parece, professor George, que na escola a gente às vezes constrói um pouquinho de um ritmo diferente. Então, o aluno não foi é porque ele não quer. O aluno não foi porque ele é desinteressado. O aluno não foi é porque, sabe, ele não está nem aí para a escola. Então, acho que a gente está precisando mudar um pouquinho disso. O aluno não foi porque socialmente a gente precisa descobrir esse motivo. Historicamente, a gente precisa descobrir esse motivo. E eu estou fazendo uma pesquisa agora na comunidade onde meu avô nasceu, porque além de mim, só minhas primas estudaram. E eu quero descobrir por quê. Numa comunidade com quase 300 habitantes. Por que só minha família estudou? O que tem por trás disso? E esses meninos e meninas dessa comunidade estiveram em diferentes escolas. Por que a gente nunca quis saber por que aquela comunidade eles não estudam? Existe um porquê cultural, existe um porquê social, existe uma necessidade, existe algo. E então eu estou nessa busca de entender por quê. Por que só minha família dessa comunidade quilombola estudou? O que fez meu avô, o que fizeram meus pais, o que eu fiz? Então é preciso olhar para os dados, professor, para ir buscar essas individualidades. Não porque a gente dá conta de todas, mas porque a gente dá conta de algumas o tempo todo e assim a gente vai cada dia mais garantindo o direito de todos terem acesso à educação pública. Então, minha paixão pelos dados por me ajudar a ter foco. Super obrigada, professor Jorge, Jana, pela conversa aqui, já acompanhando essa troca tão importante. Queria abrir aqui para. Maria de Lourdes, eu vi que abriu a câmera, não sei se você gostaria de compartilhar alguma percepção, mas mais alguém gostaria de trazer alguma percepção de como a sua escola, a sua realidade, né? Ah, você levantou a mão, então não sei se você quer falar ou se eu estou te dando E também Não? alguém do colégio Aline Silva Madruga, de Santa Rita de Paraíba, que também comentou, se quiser se manifestar. Eu acho que para a gente é ouvir de vocês, né, como isso hoje tem aparecido na gestão escolar, ou como é, poderia aparecer, e essa troca hoje traz para vocês ideias de como dar início a uma visão, a uma iniciativa, ou até mesmo estabelecer trocas com quem já está fazendo para mobilizar essas iniciativas. Professores e professoras supervisoras também, fiquem super à vontade para trazer contribuições. O pessoal que coleta no campo lá, acho que é Vitória, o Lucas, estou vendo alguns aqui. O que vocês perceberam nessa questão dos dados humanizados aí? Querem compartilhar alguma coisa também? Vocês me escutam bem, primeiramente? Sim, Lucas. Acho que sim, perfeito. É, eu fiquei bastante tocado assim com a história da professora Janaína e principalmente pela sensibilidade mesmo. Eu acho que eu estou me graduando em economia, né? Então a gente está muito diretamente ligado à questão dos dados, da estatística e de como pensar, mobilizar essa informação para agir no mundo, né? Mas quando ela comentou de buscar esses dados, inclusive nas carteiras dos alunos, nos vazios dos cadernos, foi algo maravilhoso, assim, para mim, porque é, passou para. Acho que isso é uma aproximação muito grande que a gente vê de que esses dados que geralmente a gente da economia muitas vezes enxerga muito mais como planilhas gigantescas, estão diretamente ligadas com vidas, com pessoas, com alunos que têm uma situação super complexa em casa. Minha mãe, ela é professora da educação básica, né, do ensino. Ela já trabalhou com educação de jovens adultos também, escola privada, particular e municipal, né? Então, a gente sempre conversa sobre essas situações que ocorrem dentro da sala de aula e como as diferentes escolas têm diferentes alunos com diferentes problemas, que foi um pouco do que o professor Guilherme mencionou.
Então, acho que a conversa que a gente está tendo aqui está sendo muito nesse sentido de me relembrar, né, de como por trás de todos esses dados a gente tem algo muito sensível, algo muito essencial para inúmeras pessoas. Então, muito obrigado pela exposição, gente, está sendo muito, muito legal mesmo, muito engrandecedor. Lucas, deixa eu só te contar uma história de dados. Por que que eles precisam ser humanizados, né? Além disso, é preciso que eles sejam cruzados, né? Os dados cruzados na escola trazem informações muito importantes. É difícil falar sobre dados para quem trabalha com dados, porque eu não trabalho com dados, né? Eu só me alimento deles, então eu não sou da sua área. Mas, por exemplo, me chamou a atenção quando eu entrei numa determinada escola que um grupo de alunos, eles repetiam frequentemente. Então, por exemplo, eles repetiam em 2019, 2020, 2021, e aí a minha pergunta é por que que eles não saíram da escola? Então, porque parece que eles não gostam de estudar, não é? Um aluno que está sempre repetindo, porque então eu só cruzei isso. Cheguei e falei, quem são os estudantes em 2021, 22 que eram multirepetentes? Eu queria só saber o nome deles. E quando eu fui entender o nome deles, eu fui para a caderneta. A caderneta é aquele diário de classe. E aí me chamou a atenção que eles não repetiam na mesma disciplina, porque a gente às vezes acha, né, ele não é bom em português, ele não é bom em matemática, ele não gosta de história. Isso não é verdade na escola. Tem ano que ele reprova em português, tinha ano que eles reprovavam em matemática, tinha anos que ele reprovava em história, e tinha anos que eles reprovavam em inglês, educação física e artes, por exemplo. E aí eu comecei a me perguntar, então, o que estava acontecendo? Será que mudou o professor? Ele engajou? Será que foi isso? Será que ele aprendeu o que ele tinha que aprender, portanto, ele passou a ter nota boa onde ele não tinha? Né? E aí, por que humanizar os dados? Porque a gente também faz um monte de conjecturas que não necessariamente elas procedem. Né? E eu peguei Guilherme, que era um desses casos, e perguntei, Gui, por que que você reprova tanto e por que que você reprova em diferentes áreas? E aí ele foi me contar que ele reprovava em diferentes áreas por um fato, ele precisava trabalhar. Então, às vezes, ele arrumava um emprego que trabalhava na segunda, e na segunda era aula de história. Então, ele perdia a unidade inteira na aula de história. A escola não se dava conta e reprovava Gui não porque ele não sabia, reprovava Gui porque ele não tinha participado das atividades dos professores e ele tirava zero no seminário, zero nas apresentações, zero nos trabalhos escritos. No outro ano, Gui conseguia ele era cabeleireiro, ele conseguia dar um curso na quarta-feira. Então, quarta-feira era aula de quê? De matemática. Ele perdia em matemática. E assim, Gui já estava há 4 anos reprovando em diferentes disciplinas. E eu disse, Gui, vem cá. O que que eu faço para você não perder? Ele disse, eu não posso deixar de trabalhar, ele era barbeiro, porque eu dou cursos de como fazer desenhos de navalha. Então, se eu conseguisse vir de manhã, no dia que eu tenho curso à tarde, ou vir à tarde, no dia que eu tenho curso de manhã, eu resolveria a vida. Olha só isso, eu só cruzei os dados para entender por que que Gui reprovava. Então, era assim, Gui, você me avisa com uma semana de antecedência? Consigo. Então, prova faltar todas as aulas da manhã. Você consegue vir em todas as aulas da tarde? Não, mas consigo vir em 4. Então, ele vinha à tarde, e aí eu acompanhava Gui. Resultado, no final do ano, o Gui foi aprovado e terminou o ensino médio, que dava a ele a oportunidade de seguir os estudos. Então, é muito, na escola, quando a gente busca o porquê, a gente também cruza dados. E precisa cruzar dado com caderno, precisa cruzar dado com escrita na carteira, precisa cruzar dados com os diários de classe, precisa cruzar dados com informações que estão lá, né, de transporte escolar. Por exemplo, transporte escolar na região Nordeste ainda é um problema. Nós temos tempo de secas absurdas e que os meninos evadem, nós temos tempos de chuvas que as estradas ficam ruins. Então, como não cruzar o dado de aprendizagem com o transporte? Como não cruzar o dado de aprendizagem com o diário de classe? Né? Outra coisa, por exemplo, que a gente descobriu é que quem mais reprova na escola pública são os seminários. Olha que coisa doida. E por que seminário? Porque ninguém tem um computador em casa. Poucos têm acesso à internet, mas a escola continua pedindo para fazer seminário. Onde é que eles produzem os seminários? Num celular com baixa resolução. Então, naquele celular, ele tem que produzir um slide, que tem que ter imagem, que tem que ter vídeo, que tem que ter resumo daquele conteúdo. Então, eles não vão conseguindo fazer as entregas e eles evadem. Então, se ele não consegue fazer o primeiro seminário, ele não faz o segundo, ele não faz o terceiro. Se ele reprovou em 2, 3 áreas, agora ele não vai desistir de estudar. Então, assim, olha como cruzar dados até com as estratégias de aprendizagem. Então, a escola, ela tem dados importantes que são de avaliações externas, mas ela precisa cruzar seus dados também com o percurso que ela trilha, porque esse percurso pode trazer para a gente boas respostas sobre por que eles não avançam. Porque eles precisam avançar, precisam progredir, mas eles também precisam permanecer.
Uau, super obrigada. Eu adoro que a cada troca a Jana conta uma história. Muita, e Essa você você conta a começou, história, Paty. você contou, falando no começo, eu sou uma contadora de histórias e essas histórias elas trazem muitas perspectivas, né, diferentes de aprendizado aqui. E é muito rico para os pesquisadores e pesquisadoras que estão, porque são vocês que vão até as escolas, que estão na graduação, é, É porque entender, dado né, ter conta essa história, né, Paty? Dado que não conta história, não está dentro da escola, né? Ele precisa ir para dentro. Eu acho que dado que não conta história, às vezes fomenta políticas públicas, dados que não contam histórias, eles fomentam a compra, a construção de escola, mas dentro da escola, dado precisa contar história. É isso Dado mesmo. que a história dentro da escola, ele não conversa. Eu ia destacar o papel de professoras como a Jana e tantos que estão aqui nesse debate público, né? Porque muitas vezes quem domina o debate são os técnicos, né? Tipo eu, estou lá presente, sou ouvido por jornalistas, mas eu não estou no chão da escola, né? E aí às vezes eu vou falar, eu e outros, né? Eu aprendi que agora eu vou lá perguntar, Jana, o que você acha? Porque muitas vezes é diferente, né? Mas muito, por exemplo, pega o debate sobre o ensino integral, né? A gente trocou bastante sobre isso. Muitas das organizações têm falado tem que ter ensino integral, parece que faz sentido, mas em que condições, na verdade? Esse aluno que é o Gui, que precisa Para quais trabalhar. sujeitos, né? Para quais sujeitos? Exato, é que vai ter, a escola vai ter as condições, esse menino vai ter as condições de poder realmente permanecer lá sem prejudicar a si e a família. Então, essas são as perguntas. E só que essas perguntas muitas vezes nem vão aparecer para quem não está vendo essas realidades. Então é tão valioso poder te ouvir e dar mais espaço para que você e tantos outros possam falar e informar esses debates. Obrigado mesmo por estar com a gente aqui. É sempre um privilégio te ouvir. Muito obrigada, Gui. Muito obrigada, Paty, pela condução, todos os comentários. Eu estou aqui, né? Eu sempre digo, é só chamar que eu vou. Beijo, gente. Obrigada, Jana. Um beijo grande. Deixa eu olhar aqui o chat. Só mensagens mais diretas. Gente, estou aqui pensando próximos passos. A gente tem é, duas ideias, né? Então, uma ideia seria a gente quebrar as salas, estabelecer uma troca, mas a gente também pensa muito em ampliar esse espaço aqui entre a gente. Eu sei que muitos de vocês estão meio tímidos e tímidas de abrir o microfone e falar, porque é a primeira vez que a gente se fala, é um grupo grande, né? Então, a gente também quer fazer esses encontros mais vezes, né? Ter mais momentos entre a gente, momentos menores. Tem várias ideias, fazer encontros regionais, juntar a gestão escolar de cada região para poder trocar boas práticas. Então, aqui é mais um primeiro encontro, então estou fugindo. Mavixon e Bianca, me ajudem aqui se eu estiver fugindo demais do script, mas estou fugindo para propor esse momento final nosso aqui de fechar, né, últimas falas, ouvir, abrir mais espaço de comentários e compartilhar com vocês alguns próximos passos aqui do projeto, né, e de coisas que a gente vai seguir comunicando para vocês nesse próximo ciclo. O que vocês acham? Beleza? Então, Eu acho que bora. todo mundo aqui mesmo, Paty. Oi? Mantém todo mundo aqui. Mantém todo mundo aqui. Beleza. Então, vou compartilhar minha tela para a gente olhar para a nossa pergunta. Opa, apresentar. Aqui é da parte da Jana. Vamos lá. Vamos conversar, né? Então, a gente ia quebrar em salas, mas vamos fazer aqui uma conversa mais prática, né? E entendendo, acho que o que seria muito rico para nós aqui da Equidade, ouvir e entender um pouco mais da realidade de vocês que estão no chão da escola, né? E aí a reflexão que a gente gostaria de fazer junto nessa conversa é como na sua trajetória, seja como diretor, coordenador, professor, os dados educacionais ajudam, né? Já ajudaram ou podem ajudar a impulsionar o aprendizado dos alunos da sua rede e até mesmo a gestão escolar, né? Então a gente falou aqui de diferentes nuances e possibilidades, mas seria muito legal ouvir, né? Quem já está fazendo, o que você gostaria de fazer e precisa de ajuda? Que tipo de informação falta para você conseguir fazer,
e usar isso para impulsionar as suas iniciativas. E aí seria legal ouvir de diferentes localidades, né? Eu sei que a gente não está olhando, não tem como saber exatamente quais todos os estados que estão aqui representados, mas se tivesse uma, duas, até três pessoas, já vai ser muito legal poder estabelecer essa troca e para a gente, a partir dessa escuta, pensar como os nossos relatórios, né? A cada 2 meses, a gente manda um relatório para as escolas com os principais achados, né? Que é um relatório mais de orientação ali do que a gente identificou como ponto de atenção e tal. E aí a gente consegue reforçar o quanto esses materiais podem ajudar nesse momento que vocês estão aí na escola. Essa é a nossa proposta, e aí eu conto com a ajuda e colaboração de vocês para estabelecer essa troca. Bora? Bom, Gente, só para reforçar um pouco da parte, Paty, um minutinho, só para reforçar um pouco. Diga, pode falar. A gente está abrindo muito essa parte da apresentação do que a gente está propondo aqui no evento, para a gente também ter espaço de melhorar nossas devolutivas com vocês. A gente sabe dessa importância de utilizar dados na gestão escolar, mas de quem de fato usa é vocês. Então, como seria uma forma de melhorar isso? Aí a gente tentaria já linkar nisso para os próximos eventos futuros e tudo mais. A gente gostaria muito que fosse participação de vocês, já pelo menos ter um insight, sabe? Porque, como o Guilherme fala, a gente é técnico, a gente é economista, a gente só pega nos dados e faz gráficos e análises. Mas quem de fato faz isso no chão da escola são vocês. Então, acho que trazer acessibilidade foi muito bom a Jana trazer isso. Mas como é que a gente linka o equidade também para vocês? Então, é aproximar vocês realmente é o que a gente está fazendo. Então, de alguma forma, a gente pensou esse evento já com esse intuito. Então, por favor, se você puder dar alguma contribuição nesse sentido, seria de grande valia mesmo. Oi, gente, sou eu de novo, tá? Posso contribuir? Com certeza. Então, o que é que, para você estar absorvendo alguns dados para dar um encaminhamento enquanto gestão pública, tá? Enquanto gestor escolar, para mim hoje é fundamental, né? A partir de algumas nuances. Por exemplo, né? Se eu chego na escola, assumir essa unidade que eu assumi agora em janeiro, e aí alguns dados que eu preciso ter em mente para fazer um planejamento do ano letivo junto com a equipe de gestão, coordenadores e professores. Vamos partir do principal dado para mim, assim que eu cheguei. Gente, esses meus estudantes do primeiro ano, anos iniciais, aqueles que podem ter sido oriundos do lar, nunca passaram por um processo de escolarização, ou seja, não vivenciaram a, a creche ou a creche escola e estão vindo direto de sua casa para dentro de uma sala de aula, primeiro ano. A gente tem esse dado para mim é interessante, né? Até para fazer com que ele entenda qual é uma dinâmica, uma rotina de uma escola. Isso é um dado. Um segundo dado que para mim é muito interessante enquanto gestor esse estudante lá do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, de anos iniciais, tá? Ele está em idade certa, ele está fora de faixa, porque se a gente não fizer nada nessa primeira fase de anos iniciais, provavelmente vai ser um futuro estudante do EJA com muito mais possibilidade de deixar a escola. Isso é uma realidade. Por quê, gente? Porque normalmente o estudante com 15 anos de idade, quando está lá no sexto, sétimo, até um oitavo ano, de anos finais, provavelmente ele vai para o EJA, né? Por quê? Por falta de vaga que vai ter na escola, por alguma questão de indisciplina, porque ele não consegue conviver. Acho que travou aqui. Travou para vocês também? Ou é Travou. só minha? Vamos aguardar um pouquinho. Mas deu para entender. Aliás, muito boa a sugestão do professor aqui. Anotado. Esse dado para a gente faz o maior sentido para o planejamento anual, tá?
Então, é importante a gente ter esses dados e qual a participação da família na vida escolar. A família participa do plantão pedagógico, das reuniões de pais, de responsáveis, né? Como é a vivência da família com a escola, né? São dados, para mim, hoje muito necessários para entender com a visão mais holística desse estudante que nós temos, né? Porque, sendo assim, eu repito, para mim não está sendo o processo final a língua portuguesa ou a matemática ou o dado da proficiência, mas ele como uma educação contínua, uma educação linear, uma educação que seja para a vida toda. Tá? Esses dados, para mim, hoje faz muito significativo. Super obrigada, professor, pelas contribuições. A gente já anotou aqui, tem algumas coisas que a gente até consegue incorporar no relatório para as escolas a partir do que a gente já coleta aqui e ideias também de coisas que a gente pode incorporar para o futuro e para isso, né, de fato, apoiar, quando vocês receberem essas informações, apoiar essa análise, essa visão de vocês do ponto de vista mais prático. Alguém mais se identifica com essas necessidades ou tem uma necessidade específica ou gostaria de compartilhar alguma iniciativa que tem, né, liderado na escola atualmente com esse viés? Tivemos uma representação de Recife aqui, vamos pensar aqui que outros estados estão... Oi, me ouvindo? Sim, Joel. É Joelma que está falando? Não, Não. Regina. Regina, Eu Regina. tô sem a minha câmera aqui, mas vocês estão me Tranquilo. ouvindo, né? Sim, estamos te ouvindo bem. Tá, boa tarde, então, a todos. Eu sou professora Regina, aqui do Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas. A minha escola, hoje, ela está servindo de abrigo aqui no nosso estado. Desde o dia 4 de maio, né, nós estamos sem aula. Já tivemos 280 pessoas abrigadas na nossa escola. Hoje estamos com 170 pessoas. Estou trabalhando de voluntária, né, na escola, no abrigo. Uma situação, eu, pelo menos, né, nunca tinha vivido, acredito que a maioria dos meus colegas também não. E então a gente está vivendo hoje uma realidade bem difícil. Desculpa. Mas então, né, aí eu fico me perguntando assim, a importância dos números, né, para o nosso trabalho, para o que a gente já vinha desenvolvendo, tudo que a gente vinha trabalhando, tudo que a gente vai construindo, né, e agora assim, o que a gente tem conversado é como que nós vamos retomar, né, novamente, porque já passamos por uma pandemia, né, e agora estamos passando por uma tragédia, né, no nosso estado. Então, como que agora nós vamos trazer os nossos alunos de volta para a escola, né? Como que nós vamos incentivá-los? Como que nós vamos acolhê-los novamente, né? Com mais dificuldades ainda, né? Eles terão muito mais dificuldades pela frente, né? Questões sociais, questões de todos os tipos, né? Que acredito que a maioria de vocês devem conhecer. Mas falando um pouquinho assim, tentando voltar um pouquinho, o que eu tenho observado assim na minha escola, né? Os números, eles sempre são importantes, né? Sempre. Nós precisamos sempre olhar para os números, porque eu sempre digo assim, eles nos dizem muitas coisas, né? Mas também a gente precisa que o educador, ele observe também melhor esses números, né? O que está acontecendo, né? O porquê que eu estou com uma defasagem aqui em matemática ou em língua portuguesa, o que está acontecendo? Mas uma prática que vinha acontecendo na nossa escola, na disciplina de componente curricular de matemática, que a professora estava conseguindo ótimos resultados, né? Que ela começou a fazer muitas práticas pedagógicas, né? Muitos jogos pedagógicos,
e os alunos, eles, através daqueles jogos, eu não lembro agora os nomes, enfim, né? Eles estavam aprendendo de verdade, assim. E aí, como eu trabalho na orientação, né? No momento, estou na orientação educacional, e eles vinham lá e me contavam, prof, hoje eu aprendi, hoje eu entendi essa matéria, ou essa, né? Enfim, aí eles me contavam como que tu aprendeu, o que aconteceu, o que foi feito, o que o professor fez contigo em sala de aula. Nós fizemos uma prática. E eu sempre tenho conversado muito na questão da prática pedagógica, né? Essa questão, às vezes, de ficar só na teoria, só na leitura, ou só na fala, né? Ela não tem, assim, mostrado muitos resultados, né? E quando a gente vai para a prática, vamos praticar isso, como que a gente vai fazer isso, né? Como que nós vamos resolver essa questão? Quando ele começa a entender, quando ele começa a se apropriar disso, sabe? Que ele começa a adquirir o conhecimento, assim, é algo fantástico. E eu sempre falo, assim, ó, que o aluno precisa se encantar pelo conhecimento, né? Ele precisa se encantar quando ele percebe que ele está adquirindo aquele conhecimento, que ele está aprendendo de fato. Gente, assim, ó, foi uma felicidade para alguns muito grande, né? De ver, assim, às vezes uma questão parece tão simples, né? Um jogo, uma coisa assim tão, mas que trouxe resultado, né? Que vinha trazendo resultados muito interessantes e muito satisfatórios. Então, eu só queria falar um pouco isso, né? Que essa questão da prática, ela é muito importante, né? Eu acho que dentro de qualquer componente curricular, quando a professora Janaína também falava, né, de comparar, daí vai lá na prova, o professor pede, compare essas duas situações, quer dizer, ele nunca fez uma comparação em sala de aula, ele nunca escreveu uma comparação, e aí vai lá na prova e pede uma comparação, faça uma comparação. Então, às vezes, parece que as coisas são mais simples do que a gente imagina, sabe? Muitas vezes as respostas estão ali e às vezes a gente não consegue enxergar, né? De quão simples está para fazer com que o aluno aprenda, com que o aluno adquira aquele conhecimento, de que o aluno se encante pelo conhecimento e às vezes a gente também não consegue, né? Muitas vezes não consegue visualizar isso, né? Então, eu acho que a prática ela é muito importante, muito mesmo, e às vezes a gente não precisa assim buscar soluções mirabolantes, né? Às vezes são coisas bem simples e que às vezes a gente não está enxergando, né? Com talvez às vezes um outro olhar, alguém de fora, uma pesquisa, um dado, o que está acontecendo, por que não, né? Por que ele não está assimilando, por que não está aprendendo? Então, é isso. Só queria deixar assim esse comentário aí para o grupo, assim, muito interessante, né? A nossa pesquisadora lá, o trabalho dela, acho que ela conseguiu ir uma vez só na escola, a gente estava agendado para uma próxima pesquisa, né? Não sei agora quando que ela vai conseguir retomar também, estava conversando com ela, também foi afetada, né? Ela mora em Porto Alegre, e a escola que ela está fazendo aqui em Canoas, né? Então, a gente estava conversando, vendo quando que nós vamos retomar para ela fazer esse segundo movimento na escola, né? E eu estou ansiosa assim por esses resultados que essa pesquisa deverá trazer para o nosso grupo, né? Para nossa escola. Mas é isso, essa é a minha contribuição aí, tá bom? Não estou muito legal porque a nossa situação é delicada, né? Desculpe pela minha emoção, mas é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Regina. De forma alguma, a gente está aqui como um grupo para se ouvir, se fortalecer, num espaço de confiança, de segurança também. Obrigada por ter compartilhado e a gente está daqui se solidarizando, desejando muita força para você e todo mundo que está liderando esse desafio e lidando com essas consequências tão drásticas, né? Mas a gente vai se fortalecer junto e estamos aqui como uma rede para te apoiar também. Então, lembre-se desse espaço. Se você precisar de qualquer recurso, apoio nesse momento, né, de retomada e de transição de tudo que está acontecendo, para a gente poder te apoiar. Super obrigada por ter trazido suas contribuições. E achei super rico o que você trouxe. Eu tô anotando várias coisas depois para a gente mandar os principais achados aqui dessa troca.
A gente tá agora com a Joelma com a mão levantada. Oi, Joelma, tudo bem? Opa, tudo bem? Tudo Estão me bem. ouvindo bem? Sim. Eu sou Joelma, né? Eu sou de Alagoas. Estou há 2 anos como coordenadora e muita coisa do que a Janaína falou parece que ela estava lendo os meus pensamentos. Porque assim, quando ela disse que os professores trabalham de uma forma e avaliam de outra, isso acontece muito, né? A gente até conversa muito na escola sobre isso. É, em relação aos dados, a importância das avaliações externas também eu considero assim importante, porque é o norte. A gente, com base nos resultados, a gente tem um norte de trabalho. E ela trouxe um ponto também importante que me chamou a atenção, quando ela disse assim que o médico, quando ele não é bom, as pessoas reclamam, as pessoas apontam, mas quando é o professor, a culpa é do aluno. Né? Sempre que existe uma dificuldade de aprendizado, é porque o aluno não quer aprender. E aí eu fiquei pensando assim, porque a nossa maior resistência hoje, eu valorizo muitos dados, e o que me traz assim muita angústia é convencer o professor de que ele tem que ter um novo olhar. A nossa escola trabalha com escola integral, a gente trabalha com DOTs, que são os professores orientadores de turma, que trabalham com projeto de vida, trabalha com os sonhos dos alunos, mas a gente percebe que muitos, não digo todos, claro que tem muita gente boa, mas existem alguns que têm uma dificuldade em entender, né? De ver o aluno não como números, assim, eu tenho, na minha turma foram reprovados 12 alunos de uma turma de 30, entender assim, por que esse menino foi reprovado. Eles ainda têm essa resistência e ele se apega no, ele não quer fazer, ele não quer estudar, e para a escola é muito difícil trabalhar com essa, com essa, qual é a palavra? Essa resistência. E aí eu fico assim, que vocês tragam em outros encontros, que eu gostei demais, né, desse nosso primeiro encontro, que vocês tragam também para a gente, assim, compartilhe outros colegas que tragam assim sugestões de como a gente chegar nesses professores, que eles sejam mais, que eles tenham uma visão de que nem sempre o problema está na falta de interesse, que existe um histórico por trás. Aí eu vou dar um exemplo. Eu tenho os terceiros anos, o ano passado, os terceiros anos, assim, aquela turma que maravilhosa. Esse ano, a gente está com os terceiros anos, que a gente não tem problema de alunos indisciplinados. Nosso maior problema é alunos desmotivados. Então, isso nos preocupa muito, né? Eu fico, às vezes, eu vou dormir e fico pensando, meu Deus, o que é que eu levo para aqueles meninos para motivar? O que é que eu tenho que fazer? Porque, assim, parece que nada chama atenção. E aí a gente fica estudando o porquê dessa falta de interesse, né? O porquê dessa falta de interesse. Será que não é alguma coisa por trás? Eu tenho um aluno no ensino médio que ele precisa trabalhar, e a gente trabalha com o ensino integral, que é outro ponto que eu também ouvi aí, eu concordo. As nossas escolas não estão preparadas para trabalhar com o ensino integral. A nossa clientela, ela precisa trabalhar. Eu tenho um aluno que ele trabalha à noite para passar o dia na escola. Então, assim, são questões que a gente precisa rever, estudar, para entender como é que faz para melhorar a nossa situação. E, concluindo aqui, né? E, assim, para falar para a Regina, que falou antes de mim, dizer para a Regina que, assim, eu fiquei emocionada também com ela, não, sou de Alagoas, estou distante, mas a gente, assim, acho que todo mundo, né, está sentindo a situação do Rio Grande do Sul. E que pense positivo e que tudo vai dar certo. Viu? É isso. Essa é a minha contribuição. Muito obrigada, Joelma. Muito, muito rica a sua contribuição.
Acho que para a gente também pensar os próximos encontros com essa perspectiva de sugestões a partir dos problemas, né? Acho que a gente pode fazer um diagnóstico prévio com vocês, quem sabe tentar mapear quais são os desafios mais críticos da gestão escolar nessa visão de dados atualmente, né? E aí, a partir daí, construir a agenda do próximo encontro mais mão na massa, né? E a gente poder fazer uma troca mais prática e mais pragmática também. Achei uma excelente sugestão. A gente está caminhando aqui para o final, temos 7 minutinhos finais, então acho que continua o canal aqui aberto para vocês compartilharem no chat ou levantarem a mão, abrir o microfone. Mas eu acho que o que eu gostaria de trazer aqui, acho que é só alguns recados finais e agradecimentos, principalmente aqui da nossa equipe. A primeira coisa é que a gente tem um formulário de avaliação que a gente vai compartilhar aqui no chat com vocês sobre o encontro e aí também englobando aí outras perguntinhas mais para a gente entender como melhorar. Acho que esse contato do Equidade Info com as escolas começa agora a ser mais próximo do que só ir nas escolas e estar ali com vocês através dos nossos pesquisadores. A gente, nosso objetivo, né, de levar para as escolas ferramentas para uso de dados, né, para uma gestão escolar baseada em evidências, ele é tão importante quanto coletar dados de qualidade, tão importante quanto preparar nossos pesquisadores para serem os melhores pesquisadores educacionais do Brasil e terem excelentes oportunidades no futuro. Então, a gente vai contar muito com vocês para estabelecer esse lugar de rede, né, de escolas e vocês se conhecerem e trocarem para além da equidade também e terem essa oportunidade de se fortalecerem em suas práticas e iniciativas. Então, a gente vai mandar aqui esse formulário. Que mais? Ah, outra coisa, né? A gente está aqui compartilhando um momento que a gente está agora, de muita celebração pós-expansão, alcançando todos os estados. São Paulo, que era o estado que estava faltando agora, aparecendo no nosso mapa. Então, a gente está literalmente no Brasil todo, com escolas, com pesquisador, com professor. Então, fechando aqui esse encontro, celebrando esse marco para a gente. E agradecendo cada um de vocês por toparem participar do projeto. Cada escola que topa puxa uma outra, porque a gente, né, vai criando esse movimento aí de catalisador e de semente também, de cada escola perceber o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, mas também agora, enquanto rede, a gente poder se fortalecer, poder apoiar outras redes que estão passando por momentos mais difíceis. Então, fica aqui meu super agradecimento. Guilherme, Mavix ou Bianca, não sei se vocês têm alguma contribuição final para a gente fechar aqui o nosso encontro e aberto também para quem mais quiser trazer alguma mensagem. Do meu lado, só agradecer, acho que super valiosas as trocas e muitos aprendizados para a gente seguir avançando juntos. Então, agradecer de novo a parceria e vamos reforçar os nossos vínculos. Já animado para a próxima. Queria só falar um pouquinho que, na verdade, boa parte desses gestores aqui, eu participei das reuniões de engajamento, não sei se todos aqui, mas boa parte que eu fui pelo nomezinho, só para ver o nosso compromisso em tornar a nossa rede cada vez mais colaborativa com todos vocês. Então, aqui está um pouquinho do nosso evento, a gente foi feito com muito cuidado. Agradeço aí o empenho de todos que participaram, da Jana. Então, fico muito feliz, espero que a gente continue mais vezes fazendo esses eventos com o menor tempo possível entre um e outro para que a gente de alguma forma impacte vocês e vocês impactem a gente de volta, né? Então, por isso que a gente está estruturado em rede. Então, muito obrigado. Vou reforçar meu agradecimento, né? Eu e Mavix e Daniel, a gente acaba encontrando uma vez com as escolas, depois, né? Não, nem sempre a gente tem a oportunidade de estar junto, mas estamos, né? Próximos aqui, e super à disposição sempre que precisarem. Nesse formulário que eu mandei aí no chat, tem um campo para vocês colocarem sugestões para próximos encontros, temáticas, então a gente está super aberto a ouvir vocês também. Obrigada. Obrigada, professores, previsores também e pesquisadores que estão aqui. Obrigada, gente. A gente fala com vocês em breve por e-mail e mais coletas. Daqui a pouquinho a gente está de volta aí na escola de vocês e a gente está aqui à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, sugestão, nossos contatos vão estar, né, reforçados na apresentação que a gente vai compartilhar. Fiquem super à vontade para trazer qualquer problema, sugestão ou demanda que vocês encontrem aí um espaço para a gente sugerir algo. Obrigada por esse momento, gente. Até mais. Vai ter foto? Esqueci, não vai ter?
Ah, verdade, a nossa foto. É, tá lá no script. Vamos pra foto, vamos pra foto. Não dá tempo, ainda tem muitos. Vamos todo mundo aqui ainda. Todo mundo que puder, abra a câmera para a gente registrar. Quem que é o fotógrafo oficial da turma aí? O senhor que tá sendo fotógrafo, não? Mas acho que alguém. Deixa eu ver. Eu posso tirar aqui. Vai lá, Paty. Vou Vamos fazer colocar vários. um. Cadê? Tirei uma. Tirar outra. Pronto. Pronto. Tirei várias aqui das duas telas. Estaremos contemplados. Muito obrigada, gente. Bom restinho de semana para vocês. Até, gente. Obrigado. Tchau, tchau, até.